bom dia, estamos de volta, Mundial, e você chegando nesta manhã para te fazer companhia para esse super bate-papo, é super mesmo, viu? Porque, quando eu começo a bater papo com esta minha convidada de hoje, sempre fica aquela sensação de que, ai meu Deus, eu precisava de mais uma hora inteira no ar. Estou recebendo aqui hoje a nossa querida Yara Cunha, bem-vinda! Oi, olá pessoal, que bom estar aqui com vocês, com Samira, que tem um papo fluido, gostoso e é bom encontrar as pessoas da mesma tribo, né? Ah, com certeza, né? E a gente só vai se encontrando. Quem não é, vai sendo expelido naturalmente. A gente se sente tão pertencente, né? É tão importante isso para o ser humano, pertencer. Tava com saudade de você aqui na Vibe Mundial, viu? Agora, recentemente, a trouxe no programa do Mundial e Você da tarde, mas a gente ficou com um gostinho de quero mais. Ficou, né? Muito rápido, né? E bateu tempo ali para os 25 minutos, foi ali suficiente. Depois a conversa continua lá fora, mas aqui a gente vai fazer aquele super bate-papo. A Yara Cunha, gente, ela é Master Coach, apresentadora do programa Conexão Enneagrama. Quando que você tá ao ar? Quinta-feira, às 10 da manhã. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, tem Conexão Enneagrama. A Yara, que é terapeuta sistêmica, é psicanalista, especialista em Enneagrama e inteligência emocional. A gente vem conversando cada vez mais pela junção que você acaba fazendo entre o Enneagrama e a constelação sistêmica. Né? Verdade. E isso é um método que você foi colocando no seu trabalho, né? Verdade. O próprio Enneagrama já é uma ferramenta muito profunda. E ela vai unir o ser divino que nós somos, o ser espiritual que nós somos, com a terapia desse ser que está aqui vivendo essa jornada. Então, não é muito fácil, né, gente? A gente ser um ser divino e viver uma vida terrena, que é o que está acontecendo com a gente neste momento, comigo, com você, com todos nós. Então, o Enneagrama, ele integra essas duas grandes experiências, que é como é ser um ser grande, ser um ser divino em outra dimensão, mas aqui viver essa vida com todos esses problemas, trabalhando com filho, com família, emocionalmente também falando, um ser humano, que é uma coisa maravilhosa, né? Eu adoro. É maravilhoso. Vida é maravilhosa, não é? Né? Viver é muito bom. E a gente passando por essas experiências vai se deparando com essas informações que vão chegando e a gente vai se aprofundando em nós mesmos. Isso aí. Eu acho que essa é a grande sacada, né? Quando a gente fala de Enneagrama, a gente vai buscando esses tipos de personalidade. Aí, quando você junta com outras técnicas, você vai percebendo, que você falou agora do pertencer, né? Nós pertencemos a várias tribos, nós somos pertencentes à família, ao trabalho, a grupos de estudo. A vários grupos. A vários grupos, né? A vários. E isso é tão importante, porque assim, você falou, né? Eu acabei não falando. O Enneagrama, ele é uma ferramenta muito profunda. E é uma ferramenta terapêutica. Inclusive para você, que assim, terapia pode ser caro? Terapia é caro, você tem que ter 3 coisas, né? Tempo, dinheiro e energia para fazer terapia. E muita gente às vezes fala assim, mas eu tenho que ir lá e falar tudo para a pessoa lá. Talvez a pessoa não esteja no momento. Conhecer o Enneagrama é um processo terapêutico profundo. A partir do momento que você conhece o seu eneatipo, parece que alguém te descreveu assim uma vida inteira. É muito legal você ver a cabeça da pessoa ali quando ela descobre o eneatipo dela. E fazer os exercícios sistêmicos da constelação é algo que potencializa o processo terapêutico. Então, unir esses 2 caminhos, que são 2 caminhos grandes, são 2 caminhos bem profundos, faz com que você tenha um processo que ele é não só mais profundo, mais curador, claro, né, para quem está comprometido com melhorar, com ser melhor e com ser feliz, mas também faz com que ele seja mais rápido. Tá? Você fazendo os exercícios sistêmicos, entendendo um ponto de vista também de toda a carga ancestral que a gente traz e que tem toda a relação com o Enneagrama. E eu sempre digo uma coisa, sabe, Samira, você fazer um processo de autoconhecimento, um processo terapêutico que é tão importante para todo mundo, não precisa ser sofrido, não precisa ser doído. Né? Eu sou muito bem-humorada, eu rio, eu brinco, dá para ser com leveza. Tem que ser, né? Para a gente poder fazer um processo
profundo e não sofrer, tem que ser leve. Né? E outra, a vida já também traz tanto desafio o tempo todo, né? Vamos fazer uma coisa legal, com emoção, com amor, com gentileza. Isso é extremamente importante para mim. Né? E por isso que as pessoas têm que ter esse olhar, né, para as terapias e escolher com muito cuidado, né? Ter conexão, né? Você fala em conexão, ter conexão com quem está te atendendo, te trabalhando, até para que a gente possa ter mais confiança de falar das nossas questões, né? E um entendimento também de onde eu estou acertando, de onde eu estou errando e por que todo mundo tem sonhos, né, gente? Todo mundo tem as vontades. É muito importante a gente ter sonho, a gente sonhar na vida. Poxa, quem não sonha? Eu digo que quem não sonha, a probabilidade é ter pesadelo, né? Então, é você entender por que você não está conseguindo realizar as coisas que você mais quer na tua vida. O que está te atrapalhando? É a tua parte emocional? Você está ali, né? Está sensível demais, aquilo está sentindo demais e aí você trava a sua parte racional? Ou você está muito racional e aí você não consegue expressar o que você sente? Isso tem a ver com você, tem a ver com as suas relações, com as pessoas que estão ao seu redor. Ou você está muito reativo. Olhar para essa parte emocional do ser humano como um todo é muito importante até por conta das relações que eu tenho, para não magoar as pessoas que eu amo e não se afastar. autoanalisar, né, Super. constantemente. Quando a gente fala de eneagrama, de constelação, que você acaba unindo, o que vem primeiro? Vem primeiro o eneagrama. Primeiro, a gente entende qual Isso. que é o nosso tipo de... Como é que você fala? Eneatipo. É o eneatipo. Eneatipo, que é o meu tipo de personalidade. Exatamente. E aí, assim, você vai descobrir o teu eneatipo, e o eneagrama, acho que é legal trazer uma explicação, que é o seguinte: ele vai tratar de uma maneira muito profunda do teu perfil de personalidade. Não é diferente de outras ferramentas que existem no mercado. Eu trabalho muito com empresas, então tem muitas. Tem PI, tem MBTI, tem várias. O eneagrama, ele vai fazer uma conexão, como eu falei no início, de você como ser humano aqui, do teu ser divino. E ele também trata de uma parte instintiva, que é justamente onde estão os traumas. Todo trauma, eu sou especialista em trauma, eu tenho 3 especializações em traumas. Então, é onde dói mais. Por isso que ele é tão complexo e tão completo, de um ponto de vista que trauma todo mundo tem, né? Ou seja, você teve problemas na sua vida. Problemas. E o que a gente chama de trauma? É um acontecimento inesperado, significativo, que você viveu em solidão, você não podia pedir ajuda para ninguém e que não tinha possibilidade de você fugir, de você se salvar. Tá. E esse momento, ele vai se cristalizar em cada pessoa de uma maneira diferente. Por exemplo, a gente pode viver uma mesma situação. Eu traumatizo, você não. Tá. Porque depende de um sentir biológico. E esse trauma, minha gente, por que eu trouxe isso agora? Porque todo mundo tem. Num maior grau ou num menor grau. O eneagrama, ele traz todos os teus traumas que você viveu aqui, né, nessa vida, e ele traz também os traumas que são transgeracionais, que a sua família carrega. Então, você vai descobrir através do teu eneatipo, através da tua ordem de instintos, é toda uma descoberta e que não é difícil, tá? Eu estou falando alguns termos aqui, mas não é difícil. Você assiste uma aula da parte instintiva do eneagrama, você já entende onde você está e você entende por que você reage da maneira que você reage e também entende o que a tua família traz. É muito legal. Olha que legal. É show. E você já se deparou com pessoas que têm resistência em aceitar aquele eneatipo? Sim. E eu digo assim, ó, quando incomoda, é ali que você tem que ter atenção, né? Porque todos nós, a gente tem um termo muito batido, mas que a gente precisa usar. Todo mundo tem luz e sombra, Sim. né? A gente tem a parte boa, eu também tenho a minha parte que eu preciso melhorar. E quando a gente descobre o eneatipo, alguns eneatipos, é uma coisa de se olhar e falar, meu Deus, a minha sombra é essa? E é claro que tem um processo ali de digestão, né? De uou. E é no seu tempo. E sabendo dessa sombra, a gente também vai melhorando. Claro, claro. Por quê? Porque eu já não estou mais no escuro, né? Tem um ditado que diz, o pior cego é aquele que não sabe que ainda é cego.
Porque sabendo que ele é cego, ele já começa a enxergar. Né? Yara, vamos filosofar papo, aqui. Né? Vamos filosofar. Botequim, traz uma cerveja. Cafezinho, agora 7 horas da manhã, gente, pelo amor de Deus. Pãozinho de queijo, aquele, né? Começa agora e vai até o... Não, se começar... Se a gente não achar que eu sou bebum, que eu não sou, tá? Mas se a gente começar a levar isso tá calor, sério, né? A gente começa agora e vai terminar lá às 5 horas da tarde. Não é? Aí dá pra almoçar, pedir uma porção. Tudo no mesmo lugar. Né? Não? Ô, Yara, fala. Quando que você descobriu o Eneagrama? Foi num momento traumático também? Muito, como sempre, né? Nietzsche, aquele filósofo super legal, ele fala assim, gente, claro que todo mundo quer ser feliz. Você não quer ser feliz? Claro. Eu também quero mais na vida. Só que a felicidade, ela não traz a fricção necessária que gera o fogo da transformação em todos nós. O que ensina é a dor. Uhum. Eu tenho uma história de vida muito difícil. Mas muito. Não é assim, o pai... Não, eu meio que tinha tudo para dar errado. Né? Quando eu conheci o Eneagrama, eu estava no meu 2º episódio de depressão forte. Uhum. Eu sou um tipo emocional. Então, eu não sabia lidar com tudo aquilo que estava dentro de mim. E essas coisas você fala assim, do nada veio o Eneagrama. Não, nunca é do nada, né? Não é assim. Mas aí eu conheci o Eneagrama e entendi o meu eneatipo, que é um tipo muito emocional, que é um tipo de profundidade e que muitas vezes, por sentir tanto, não sabe lidar. Uhum. Então, eu aprendi isso com 30 anos. Imagine uma criança que é do eneatipo 4. Uhum. Ela não sabe, né? Até hoje eu não sei lidar direito, você sabe? Eu não sei. É Tem difícil, horas que né? A coisa vem, mas é óbvio que a gente consegue manter presença, respira, já tem a percepção, né? Eu sempre digo, uma parte de mim aqui está sentindo uma angústia. Nunca é você inteiro. Vou dar algumas dicas aqui no programa. Uma parte de mim hoje está ansiosa. Quando eu digo que uma parte, não eu inteira, estou ansiosa, eu consigo olhar para essa parte e tentar nomear o que eu estou sentindo, enfim. E aí, quando eu encontrei o Eneagrama, assim, ele me salvou de mim mesma. Uau! E foi um processo doloroso também, né? Eu estava fazendo terapia, estava medicada. Às vezes a medicação, ela é importante, né? Para quem tem transtorno e ajuste, é extremamente importante, acompanhamento médico. Mas com o passar do tempo, e óbvio, né, que eu me apaixonei pela ferramenta e eu virei uma professora de Eneagrama, especialista em Eneagrama, faço um trabalho já há mais de 20 anos. Porque o carro-chefe é o Eneagrama. É o Eneagrama, porque ele mudou a minha vida. Isso, eu sou assim um case de uma pessoa que se autodestruía, claro, não de uma maneira, quero morrer, não, mas é uma autodestruição que a gente faz. Não é consciente, não né? É consciente, mas é. E o Eneagrama explica muito esse lugar, né, de autodestruição e as 9 formas de se autodestruir. Que também tem relação com pai e com mãe, né? Então, é muito legal. E aí eu vim na minha jornada. Então, claro que hoje, né, eu tenho uma saúde do ponto de vista emocional e mental que está, assim, 100% eu não vou dizer, porque a gente vive em São Paulo, né? A gente tem um monte de coisa para fazer, mas, assim, 95% da minha saúde emocional e mental tá ok. Eu me sinto hoje muito mais equilibrada do que antes, mas não tem nem como comparar. E isso não é só maturidade, né? Não é. É um entendimento de quem você é de e fato, de como você funciona. Exatamente. O que eu vim aqui fazer, né? Qual é a história da minha família. Então, eu sempre dou uma dica, eu falo assim, gente, se você tem pais vivos, você tem a bênção de ter a sua mãe aí com você, o seu pai, conversa com eles sobre o passado. Pergunta para sua mãe, como foi a tua infância? Como eram meus avós? Traz essa história. Porque quando eu não era consteladora ainda, quando eu virei consteladora, a minha mãe já tinha falecido, meu pai também, eu já não tinha muitas histórias. Saber a sua história familiar é muito importante. Tem gente que fala assim, Yara, mas a minha mãe não fala, meu pai...
vai com jeitinho. É até um momento de intimidade, de você olhar para sua mãe de uma maneira diferente, de olhar para as dores dela, ao invés de só olhar para as suas, né? Então, assim, conheça a sua história, muito importante. É muito importante conhecer a história, né? Muito. E acho que se a gente vai com a palavrinha certa, tocar Consegue. naquela emoção, vai trazendo, vai abrindo esse novelo, né? Vai. Eu acho que é tão importante conhecer a história. Eu também não tenho mais vivos nem meu pai nem minha mãe. E muitas vezes me vêm histórias contadas. E como é importante a gente se lembrar. E às vezes a gente puxa na memória. Minha mãe já me falou a respeito. E até a gente descobrir depois. Então é uma oportunidade, né? Porque são também os traumas transgeracionais que a gente traz. Que eles tiveram os deles. E o Enneagrama descreve, assim, de uma maneira extremamente importante. O que são os traumas que fazem, por exemplo, você ter um instinto de autopreservação muito alto, que é o medo, é não querer sair de casa, juntar dinheiro, juntar comida, juntar energia. Casa, gente, simboliza, né, junguianamente, a barriga da mãe. Então, é o feminino, né? O feminino. Quando você começa a arrumar a sua casa, tal, arrumar a casa sempre é bom, a faxina sempre é ótima, né? Mas tem a ver com o feminino. Quando você sai para a rua é a aventura, é a experiência, é o masculino. Então, sempre equilibrar. Para quem é muito caseiro, maratonar, pipoca, Netflix, ir para a rua também é legal porque você equilibra as energias. A gente não está falando de gênero, né? Não. Nós estamos falando aqui do masculino e do feminino que vive em nós. Um yang mesmo. Yin Yang, da mandala lá, do Jung. Então, a casa é o feminino, é a mãe, é a proteção, é me sentir segura. Em geral, quem tem um instinto de autopreservação muito alto é caseiro, fica em casa, né? Tem aquilo de reter. Reter. Por quê? Porque tem medo da escassez, que veio lá do passado. Então, são famílias que passaram fome, gente que teve, né, problemas em relação a morrer, sem subsídio, sem ter a menor condição mínima de existência digna. Curioso você falar isso, né? Porque aí a gente vai trazendo na memória. Por exemplo, uma família com 2 filhos, vai. Um é rueiro e o outro é caseiro. Um trouxe o instinto da preservação e o outro da aventura. Isso, sabe por quê? Porque também quem tem, vou dar esse exemplo, mas são 3 instintos, né? Mas quem tem o autopreservação muito alto, é como se eles valorizassem muito a vida. A vida é algo muito importante, precioso, só que tudo que é demais, né? Nietzsche também tem um texto muito legal, eu estudei muito Nietzsche, em que ele fala, a pessoa que se preserva demais, ela está de fato se preservando ou ela está perdendo a vida? Ele traz esse paradoxo que é muito legal, né? E tem quem se preserva de menos. Então, quem se preserva de menos é aquela pessoa que não se cuida, que não se alimenta. Quando está com frio, não põe um casaco. Quando está com vontade de ir ao banheiro, fazer xixi, não vai. Assim, a vida é como se fosse, tipo, tanto faz como tanto fez, eu estar vivo. Não importa. São as pessoas que não se cuidam, não vai ao médico, assim... Sabe, tipo, faz uma atividade, não cuida desse corpo que Deus lhe deu. Deixa a vida me levar. Num nível, muitas vezes, tem adicção, tem vício. Tá. Agora a gente está entrando nessa questão de vício de jogo também. Já me apareceram no último mês 3 pessoas com o vício de jogo. Esses bets que se fala? Super. Uma moça que já perdeu, acho que 30 mil no jogo. Autopreservação reprimido, é ausência de medo. Ausência de medo. Ausência total. Tipo, tem que ter medo, em algum nível. Dane-se, eu tenho uma amiga, eu gosto de contar a história. Eu tenho uma amiga que a autopreservação dela é muito baixo. E aí ela conhece um boy lá, né? Um cara. E aí você olha pro boy e você fala, amiga, não vai. Deixa eu te falar, vai dar ruim. Vai dar ruim, vê se você não é assim. Ela fala, amiga, mas eu quero. Eu falo, tá bom, então vai. Né? Vai dar ruim, porque você vê que é mala, né? Chave de cadeia. A hora que der ruim, tudo bem, eu tô aqui, meu ombro tá aqui para te ajudar. Mas é não ter medo, é tipo, não vou me preservar. Entendi. Eu quero viver a vida a milhão, eu quero viver 10 anos a 1000, eu não quero viver 100 anos. Entende? Que loucura, né? Então, tudo isso é enneagrama.
Aham. E a gente nem entrou nos tipos, porque não dá para entrar aqui, Nem né? entramos, Não né? dá, mas no programa que nós fizemos, você falou não dos tipos, mas do emocional do corporal, Do corporal e do intelectual, e do cabeça, intelectual. né? Então, busca lá no nosso YouTube. Tá lá, né? Tá bem explicadinho, a gente segue aqui o nosso bate-papo. É curioso isso, né? Ter medo em um nível satisfatório é importante. É importante porque você se torna cuidadosa na sua vida e você analisa, você avalia as situações. É assim, ó, 90%, tem pesquisas muito legais, né, que dizem o seguinte, 90% das pessoas, elas sentem 3 emoções que a gente chama de emoção primária. Medo, raiva e tristeza. Uhum. Então, 90% mapeadamente tem essas 3 emoções que são as mais importantes de a gente olhar e expressar e perceber. Os outros 10%, eles entendem assim, eu sinto as 3, mas eu não tenho uma preferida, porque todos nós temos uma que é a maior. Isso também é eneagrama. Então, o que você sente mais hoje? É raiva, nos momentos que a vida te desestabiliza. É raiva, é medo ou é tristeza? Entendendo que a raiva, ela é uma emoção mais rápida, né? Ela vem, pá, e aí você vai lá, dá pernada, perde a calma, grita com alguém, depois você tem que pedir, desculpa aí, Samira, foi mal, me exaltei e tal. Tem o medo, que dá, a filhinha do medo é a ansiedade. Você até se cala, né? A filhinha do medo é a ansiedade. A filhinha ali, né, que tá ali muito junto, hoje de manhã eu atendi uma pessoa, ela tava num nível de ansiedade, assim, que nem o corpo para. E não dá conta. E a gente tem a tristeza. A tristeza, ela é uma emoção mais lenta. Ela não é tão rápida quanto o medo e a raiva. A tristeza é alguma coisa que ela demora um tempinho mais para você dar conta ali. Ela fica, às vezes ela permanece um pouco mais. Então, essas 3 emoções são as mais importantes que a gente chama de primárias e que é preciso você expressar. Também tem emoção secundária. A emoção secundária, ela não diz respeito ao adulto, por exemplo, ao aqui e agora. É a emoção que você traz do passado, da sua criança, ou de algum adulto que estava com você lá no passado e você copia. Entendeu? Olha então, aqui. Assim, entrar nessas 3 emoções e entender o que você sente em relação a elas, e especialmente qual delas que é a que grita em você. Por exemplo, para mim, eu tenho um instinto que é um instinto sexual dominante. Para mim é raiva. Então, tinha momentos, hoje não, né? Hoje, eu sinto também, tem momentos que você tem... A raiva, ela serve, gente, para você colocar limite. Eu não estou falando da raiva aqui que você sai para bater em alguém. Isso é o excesso. Mas a gente também precisa considerar... Tem uma crença aí de que sentir raiva é feio, é ruim. Não, gente. A raiva vem do nosso centro sexual aqui, do nosso centro vital. Ela é extremamente importante para fazer, para realizar, para botar para jogo. Bora lá, vou conseguir. Faz uma pessoa ter raiva agora, ela vai lá e faz. Vai, como que eu disse, na força do ódio, né? Na força do ódio. Vamos lá fazer. Não resolve? Que raiva, vamos lá e resolve. O que a gente precisa também compreender, que é bem importante, é que assim, minha mãe falava, né? Não pode sentir raiva. Se você sentir raiva, você vai, né? Papai do céu não vai querer você. Esquece, tá? É humano sentir raiva e ela é aquela que coloca limites. Perfeito. Tipo, até aqui você veio, daqui pra cá não passa não, porque é meu espaço. Perfeito. Poxa, tá acabando o primeiro bloco. Já? Amor, Meu Deus. falei que vai faltar. De novo, sempre falta tempo entre as nossas conversas. Né? Pra gente finalizar esse bloco, já situar o nosso ouvinte. Estou conversando hoje com a Yara Cunha, nossa comunicadora do programa Conexão Eneagrama. Acho que você é a única que fala com profundidade de Eneagrama aqui. Eu acho que é a única comunicadora que nós temos hoje. Se eu estiver errada, me avisa. Isso é sobre o meu eneatipo. É sobre o seu eneatipo. E como que isso é importante para que a gente entenda ouvindo você aqui agora. Como que está, além do programa às quintas, 10 horas, como que está a tua programação? Seus atendimentos, eles são online, presenciais, como que é? Hoje eu trabalho com atendimentos online, mas eu tenho cursos, e os cursos, eles inclusive são mais viáveis para as pessoas. Eu vou ter um curso, uma aulona, eu chamo de aulão,
de Eneagrama, dia 8 de fevereiro, que é um sábado. Legal. 9 da manhã. Então, o link está lá na minha bio do Instagram. Se vocês quiserem se inscrever, aula dia 8 de fevereiro, cômodo na tua casa, online, acorda de manhã, pega teu cafezinho, teu chazinho e vem participar da aula, que eu vou explicar os 9 tipos, vou explicar os 3 instintos, vou explicar tudo para você numa linguagem que certamente, se você está entendendo tudo que eu estou falando aqui, no aulão eu ainda falo mais didaticamente para entender, para que para que isso possa permitir que você descubra teu eneatipo, que é muito legal. E vamos tirar todas as dúvidas. Aproveita Sempre. Que é um aulão. Qual que é o teu Sempre. Instagram? Meu Instagram é Conexão Eneagrama também. Conexão Eneagrama. Vai lá. Fácil assim. Se inscreva, você já recebe uma confirmação no teu WhatsApp. E aí eu vou mandando lembretes para você não esquecer. Essa aula é fechada, ela é no Zoom, é numa plataforma, a gente te explica como fazer. É facinho. É só clicar no link na web mesmo, no teu celular, no computador, é fácil entrar. E vai lá que é divertido, a gente também se diverte, dá risada, é leve. E aí a gente vai trazendo para você questões que vão ser muito legais de você ver em você mesmo. No final do dia, a gente vai entender qual o nosso tipo. Sem dúvida. Muito bom. E se não entendeu, eu tiro dúvida. Eu adoro tirar dúvida. Vai tirando dúvida, maravilha. Sabe por quê? Porque cada dúvida me gera também um conteúdo que eu falo, pô, se ela tá com essa dúvida, eu vou levar essa dúvida para as pessoas, é útil. Muito bom. Tá? Então, daqui a pouquinho a gente volta, vamos continuar com esse bate-papo com a Yara Cunha. No segundo bloco, vamos para o intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta hoje, Mundial e Você, eu e ela, Yara Cunha, do programa... Conexão Eneagrama. Quando? Quinta-feira, às 10 da manhã. Toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, tem Yara Cunha, Conexão Eneagrama, aqui na Vibe Mundial. Você veio fazendo uma série, né, de doenças emocionais, vamos dizer assim? Sintomas. Sintomas emocionais. Eu acho que a gente entra aqui também em vários assuntos que já foram falados aqui, né, no primeiro bloco. E relembrando, o Instagram da Yara é o Conexão Eneagrama. A partir dali você obtém todas as informações, acompanha todo o trabalho da Yara e dia 8 de fevereiro tem um aulão de Eneagrama, via Zoom, ao vivo, comigo. É um sábado, se acorda, gostosinho, pega seu chazinho, seu café, porque café é vida, né? E vem. É isso aí, vale muito a pena a partir das 9 horas da manhã, mas tem que se inscrever, tem que obter informação, tudo bonitinho, é só acessar Conexão Eneagrama, lá tem tudo. Yara, estava falando, né, no teu programa, você trouxe uma série de sintomas emocionais. O que você traz no teu programa? Você traz semanalmente aulas mesmo? Se eu acompanhar o teu programa toda semana, eu estou me aprofundando cada vez mais no assunto? Sim. Eu posso falar com vocês sobre emoção sem nem dizer a palavra Eneagrama. Lógico. E é útil muito, muito, muito. Por quê? Porque todos nós, Samira, quando a gente fala sobre transtorno, por exemplo, a depressão, a ansiedade, a gente não fala mais. A nova nomenclatura, ela fala sobre um ajuste ansioso que você tem na vida. E quem não tem? Né? Tem a ver com o teu tipo do Eneagrama? Sim. Eu posso ter um ajuste melancólico. E aí eu vou sentir muita angústia, né? Aquela coisa, né, de, meu Deus, hoje eu atendi também uma pessoa, aquela coisa no peito, assim, que tem a ver com angústia e que tem a ver com tristeza. A gente pode ter um ajuste ansioso, eu posso ter um ajuste depressivo. É a maneira que você encontrou para se encaixar no mundo. Então, a gente não... Porque, assim, quando a gente tem um diagnóstico, né, é óbvio que o psiquiatra, ele faz o diagnóstico. Mas as escolas mais modernas de psicologia, eu fiz uma especialização com uma professora fantástica da Universidade Federal do Rio de Janeiro, maravilhosa. E ela traz muito assim o que é novo lá fora, tal. O diagnóstico, ele acaba isolando você como se você fosse doente, né? Como fosse uma doença.
E claro que precisa tratamento, né? Tratamento médico, mas entender que você tem um ajuste, por exemplo, melancólico, que você vai ter um funcionamento que é sempre talvez de olhar a falta e não olhar aquilo que você tem. E aí isso faz a qualidade do teu pensamento cair. Você começa a ser uma pessoa mais pessimista, sabe? É um ajuste na sua vida. No excesso, isso se torna sintomático e você precisa de tratamento. Mas a gente sabe também, gente, isso é bem importante, né? Que só a medicação não é o suficiente. Porque se você parar de tomar a medicação, esse sintoma vai voltar. Porque você não resolveu a causa que estava ali no teu coraçãozinho doendo. E às vezes não é tão difícil fazer isso. É trazer à tona as tuas dores que todo mundo tem, falar sobre aquilo, expressar, às vezes chorar um pouco, também faz mal. Essas dores são sempre conscientes? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Se a gente for falar, por exemplo, sei lá, vamos falar de uma causa percentualmente feminina, que é o abuso. Às vezes tem pessoas que se recordam, tem pessoas que não se recordam, porque eram muito jovens, ou até porque a mente bloqueia também. E dependendo do nível do sentir de um trauma, não é só sobre abuso, e abuso também não é só sexual, a gente tem abuso emocional, tem abuso físico, tem relações tóxicas, tem um monte de coisa. Mas dependendo desse sentir biológico, você pode ter 3 condições na hora, no momento desse trauma. Eu posso tentar fugir, eu posso reagir ou eu posso congelar. Tá. Então, às vezes, a pessoa, o trauma que ela teve foi tão intenso para ela que ela tem um congelamento. São pessoas, muitas vezes, Samira, que você vê que a afeição dela é uma afeição que não tem muito movimento. Sabe aquela pessoa que às vezes ela está triste, ela está alegre? É igual. É igual. Isso é trauma. Uau, A pessoa pode saber ou não. Ela pode dizer sim, foi traumático, eu tive isso, isso, isso e isso. Ou ela vai dizer, não me recordo. E a gente olhando de fora fala, nossa, essa pessoa é inexpressiva. É inexpressiva. Mas, na verdade, existe um trauma. Existe questão ali envolvida e que ela precisa, e às vezes tem muitas pessoas que têm dificuldade em acessar a dor. Em especial, por exemplo, os tipos mentais do Eneagrama, eles são mentais. Acessar o coração para eles e trazer uma dor é mais complexo. E ele fala, não, não. Por exemplo, um tipo 7, que é um tipo alegre, é um tipo leve, é um tipo criativo, é um tipo para cima. Uma vez eu estava atendendo uma 7, ela falou assim, Yara, quando eu entro na dor, a sensação que eu tenho é de desespero, porque eu acho que aquela dor nunca mais vai embora. Olha que relato maravilhoso. Né? E aí isso fala, é o eneatipo. Então, cada pessoa, tem gente que agarra aquela dor e não solta nunca mais e vive com a dor, tem apego a sofrimento. Então, conhecer os 9 tipos já é curador. E a gente acaba lembrando de pessoas, vamos falar Sem da família, dúvida. Mas por o exemplo. tempo inteiro. Né? Que um que segurou a dor, o outro que soltou a dor. O outro que está preso na dor, porque está preso. preso no passado e não consegue soltar. Já foi há 20 anos. Não, mas eu ainda estou lá sofrendo. Então, entender esse funcionamento a partir de uma metodologia conceitual, que é milenar, que é muito segura, que vem de Gurdjieff, que vem de um lugar assim, que é bastante profundo. Não sou eu que criei e falei, eu estou falando para você que é isso. Não, não. Não, tem conceito envolvido, tem embasamento. Tá? O físico dá sinais dessa dor? Muitas vezes a gente vai ao médico, não tem uma resposta, mas na verdade é o físico em resposta a essa dor que está presa? 100% dos casos. 100%? Eu pratico muito a medicina germânica, né? Que é uma... É muito diferente do que é a psicossomática, mas é como, biologicamente, nós respondemos a esses traumas. E trauma, gente, tem trauminha com T minúsculo, tem trauma com T maiúsculo, tá? A gente vai ter essa nomenclatura aí. Então, todo sintoma, a gente não chama de doença. Todo sintoma tem relação com alguma coisa que você passou, que você sentiu, que está precisando expressar. Tem etapas de doenças. Eu tenho uma etapa, a etapa inicial do trauma é um momento em que você pode ter as extremidades frias da mão e do pé, e você vai ter muito, assim, uma descarga de adrenalina o tempo todo.
O trauma deixa isso na pessoa. Então, você vê que aquela pessoa que ela é muito agitada, ou ela congelou. Então, 2 extremos. Então, só para falar de trauma, eu precisava de um programa inteiro para falar com você, porque é maravilhoso. É maravilhoso. E a informação, gente, ela tem energia. Então, no momento que você começa aí a refazer, né, aqueles robozinhos que estão lá na sua cabeça, que são as sinapses, a partir do momento que você fala, uou, eu acho que eu sou essa pessoa que está paralisada porque eu não consigo entrar nessa dor, porque eu nunca fiz terapia, porque nunca compartilhei esta dor com ninguém. E a gente fala sobre trauma, por exemplo, as guerras, né? O pior trauma, aquele que é o mais dolorido, é quando eu não consigo mais confiar num ser humano igual a mim, da minha espécie, da minha tribo. Isso é, né? Por tudo que está acontecendo no mundo hoje. Então, por exemplo, para a gente curar um trauma, a gente precisa de 7 gerações para zerar. Só que a gente não fica 100 anos sem uma guerra. Real. Então, o que está acontecendo agora no mundo, que é uma coisa que me deixa profundamente, mexe muito comigo, né? Tem a ver com crianças, né? Com tudo que está acontecendo, isso já está traumatizando pelo menos 3 a 4 gerações futuras. À frente. Ou seja, mesmo trabalhando essas pessoas hoje, as gerações futuras... E onde que entra a constelação nesse momento? Em tudo, né? Em tudo. Sabe por quê? Porque tem uma coisa bem importante de dizer que é assim, ó. Quando você... hoje a gente tem muitas ferramentas, né? Tem Enneagrama, tem terapias, tem um monte de coisa. Aqui na Rádio Mundial a gente vê um montão de coisas legais que podem ajudar muito e ajudam muito, né? Para quem quer, de fato, parar de sofrer, né? Levar uma vida mais legal. Mas não existe, do ponto de vista sistêmico, não existe cura individual. Você vem com um tipo de personalidade que é necessário para a sua jornada. E para tudo aquilo que você tem que buscar, fazer, realizar sistemicamente. Então, se você, Samira, você faz terapia, você procura ser uma pessoa melhor, sei lá, fui lá, constelei, fiz, isso afeta todo o seu sistema familiar. Não é querer ou não. O de agora. O de agora. Então, tem muita gente que me conta depois de uma constelação, Yara, você não acredita. Tem coisas que você não acreditar. A constelação é muito importante, muito mágica, de um ponto de vista muito positivo. Eu constelei uma moça e ela constelou pai e mãe, em especial o pai. Ela falou, Yara, ela me mandou uma mensagem sabadão, assim. Eu cheguei em casa. O meu pai estava na minha casa, sentado no sofá. Do nada. Do nada. Que nunca é do nada, né? Então, tem coisas assim, que quando você faz eu faço um trabalho, um workshop presencial também, que é Enneagrama com constelação, para muita cura de pai e mãe. Falar de pai e mãe também precisa de 3 dias, né? Mas assim, ó, quer começar terapeuticamente? Yara, eu estou percebendo que eu preciso de terapia. Estou percebendo que as coisas não estão bem. Estou já medicada, mas não estou fazendo terapia, mas estou com ansiedade. E a medicação, às vezes, o psiquiatra acerta na primeira, às vezes não, precisa trocar. Não é que o psiquiatra é ruim, não é isso. É que não tem um exame para dizer, olha, o que você tem de depressão? Não existe, gente. Então, às vezes dá uma sorte, mas às vezes você também fala, puta, mas a minha medicação não está dando certo e tal. Quando a gente fala sobre esse processo terapêutico, a gente vai dizer o seguinte... Tem gente que vai fazer e faz a aula online funciona, o campo funciona online, a gente já sabe disso, já tem todas as comprovações de que o online também tem um campo energético ali muito importante. Até a cor do rosto da pessoa muda, era o que eu queria dizer. Que legal, hein? Parece que fez um lifting, sabe? Fez aquela coisa de... voltou a cor depois de uma constelação. Se nós somos 50% pai, 50% mãe, independente desses pais estarem vivos ou não, trabalhamos as situações a partir de pai e mãe? Começou a terapia pai e mãe. Começou a terapia pai e mãe? Começou. Por quê? Primeiro tem uma coisa que é assim, né? A gente vai entender, do ponto de vista do Enneagrama, que eu tenho uma personalidade que vem, eu tenho uma essência, e essa essência, ela vem do alto.
O Eneagrama, ele fala muito sobre tudo, como é o funcionamento universal, como é que as pessoas, os seres espirituais, saem de uma outra dimensão para cair aqui neste lugar, que é uma queda de consciência, né? Sim. A gente cai no humano. Então, você ser de determinado tipo do Eneagrama não é por acaso. E é uma virtude que alguém maior, que você pode chamar da maneira que você quiser, eu chamo de Deus, um grande Deus que já está na unidade, ele fala assim, Samira, você vai lá. A Samira fala, ai, não, de novo, meu Deus do céu. Eu tenho certeza que eu reclamei muito. Absoluta que eu me joguei no chão, eu falei, não, quero ir. Você tá vai. aqui, bonita. Não tinha, né? A gente, não tem fim isso. Eu gosto de falar disso, mas é um tema... Enfim. Polêmico até. E aí, não é um tema que dá um pouco de desespero, sabe? E aí ele fala assim, Samira, vem cá, você vai. Só que você leva com você uma virtude minha. E o seu caminho aqui neste lugar, chamado Terra, é se recordar de quem você é, de fato e de verdade. Porque o que a gente é aqui é ego, personalidade e tal. E encontrar esse caminho de volta para quem eu sou de verdade, em essência, é me encontrar, é me reencontrar de uma maneira terapêutica e espiritual com o ser divino que mora dentro de mim e com esta virtude, que são 9 virtudes aqui bem divididas, em que Deus falou, você vai, tá? Mas não é que eu não te amo mais, não é que não, eu te amo muito, por isso que eu tô te mandando lá de volta. E a minha conexão contigo vai ser através dessa virtude. E todo o teu papel lá é o despertar e se lembrar de quem você é de fato. Ai, que lindo! Né? É lindo, né? A gente tem saudade da origem. Sempre tem. Sempre. Às vezes, tem dia que eu acordo e falo, meu Deus, que saudade. Vocês já sentiram saudade de uma coisa que você não explica o que é e nem onde é? É isso. O Eneagrama explica. Uau, todo mundo agora ficou refletindo. Com certeza. Isso é muito profundo, muito espiritual, né? Muito. Né? A gente, depois que entende isso, eu vou te dizer até que a jornada tem momentos que você fala... Bora lá. Bora lá. Dá mais coragem. Total, né? Você não tá aqui por acaso. Nem sozinha. Nem sozinha. Né? Vivemos aí, aprendemos todos os dias. E damos aquele passo importante todo dia. E quando a gente retrocede, isso também dói. Dói né? muito. No momento que a gente dá um passo para trás, às vezes a gente até tem que dar esse passo para trás para respirar e voltar a dar 2 para frente. Mas muitas vezes isso dói. Dói muito. Não é? E quando dói... Porque em outra dimensão, a gente está sob efeito, sob regulação de forças que são evolutivas. Não tem o involutivo. Quando a gente vem para cá, aqui tem forças boas e não boas. Uhum. É como se fosse, né, a gente fala no Eneagrama, um grande cabo de guerra ali. São as escolhas que a gente faz todos os dias. Eu quero ir para o bem ou eu quero ir para o que não é bom, para o que é mal? Então, essa queda de consciência é muito dolorida nessa viagem de volta, porque você tem uma passagem que é no sul da mandala, do ponto 4, do ponto 5 para o ponto 4, que é justamente quando eu saio do mundo que só é evolutivo, puro, pá, e entro no mundo humano. A mandala vai mostrando isso. E aí, quando eu entro no mundo humano, a dor é maior, porque eu sinto a perda. E eu começo a me corporificar. E como que é isso? É. Aí precisa... Aí para poder... Aí é quando você está chegando, entender, né? Uhum. Quando você foi gerada na barriga da sua mãe. E tudo isso mostra através desse trabalho. Do Eneagrama. Né? Uma análise de Eneagrama dura quanto tempo? Uma sessão de Eneagrama, a gente vai entender, em primeiro lugar, claro que eu estou falando para vocês aqui de uma parte mais profunda, que é muito bela, até para vocês entenderem a abrangência do que é o Eneagrama. Porque hoje, como ele está crescendo muito, as pessoas falam, porque o tipo, e a personalidade. E aí, às vezes, isso pode até te fixar mais na personalidade. Então, a partir do momento que você descobre o teu eneatipo, é legal você entender qual é a tua jornada aqui, neste lugar, e o que você tem que desenvolver, mas para chegar onde? Que é a parte espiritual. Uhum. Então, ele é excelente terapeuticamente.
Porque ele não é só o tipo. Não, A partir muito do mais. tipo... Você vai ter uma abrangência para chegar, ele faz essa conexão entre você e a sua essência. Ele faz a conexão entre o humano e o espiritual. E aí que tá o belo. E aí tem a reconexão. Você está sentindo muita fase. Às vezes tem pessoas que chegam para mim e falam, Yara, eu queria fazer terapia, tá tudo bem, tô trabalhando, tal, sei lá, recebi lá meu bônus de 13º final do ano, tá tudo bem, mas tá faltando alguma coisa. Ah, o que tá faltando, A gente sabe, né? que é aqui dentro. É um chamado, que é um chamado de mais conexão espiritual, que é um chamado que vem para cada um no seu tempo, mas que ele chega. Ele chega e muitas vezes a gente passa por um momento que fica, tá tudo bem, tá tudo certo, tá tudo no seu devido lugar, mas tá faltando alguma coisa. É esse momento. Isso, e aí a gente tem duas possibilidades. Tem alguns tipos que tem um vício nisso, e tem outros que é um chamado mesmo, e que você fala, uou, ele está percebendo. Aí ele foi. A gente tem um instinto chamado individuação, que é um tipo de maturidade que vai acontecendo com cada pessoa à medida em que ela vai experimentando a vida. Vai, né, tomando as pancadas, vai apanhando e tal. O instinto de individuação, ele é o instinto mais espiritual que nós temos. Porque no Eneagrama, a gente também precisa de uma coisa, gente, que são as permissões. Né? Então, é mais ou menos, falando de uma maneira bem reducionista, bem simples, é assim, gente, ajuda lá a Samira, que ela está fazendo a parte dela lá, está indo bem, bora lá dar uma ajudada. Tem algumas permissões também. Então, o instinto de individuação, ele é extremamente importante. Porque eu estava atendendo, tem um amigo, né, na verdade, e ele virou para mim um dia, e a gente se encontra no clube, ele falou assim, Yara, parei de beber. Eu falei, mesmo, cara? E ele tomava cerveja, a gente ficava tomando cerveja, não bebo mais. Por quê? Não sei. Não é do nada, né? Ele falou, porque não estava me fazendo bem, e ele inclusive é professor de educação física e tal. Instinto de individuação, ele vem e ele começa a promover mudanças na sua vida, claro, para melhor. E você nem sabe por quê. Não. Fique atento. É o parar de fumar. Se alimentar melhor. Parar de se relacionar com algumas pessoas. Toxicamente. Olhar mais para você, e tem gente que acha, né, sei lá, o tipo 2 do Eneagrama, eu preciso falar assim o tempo todo, porque senão eu não vou ser amada, não vou ser querida, ela aprende a falar não. Porque agora tá na moda, né, no Instagram. Não, você precisa aprender a falar não, você precisa aprender a falar não. Nem todo mundo. Tem tipo do Eneagrama que precisa aprender a falar sim. Um autopreservação dominante, que só ele tem uma sombra ali de individualidade, eu, ele precisa aprender a falar mais sim e olhar para o coletivo, que aliás, né, o coletivo é o grande desafio da gente aqui. Deus ou algo maior não mandou a gente para viver sozinho, encurralado dentro de casa, sem se relacionar. Sim. A gente está dentro de um contexto coletivo. Nem tudo que a gente lê, que a gente ouve, é para nós. Não. Boa, maravilhosa a sua frase, amei. São frases bonitas, né? Mas nem tudo é para nós. Porque às vezes a pessoa já está dizendo não o tempo todo, uma pessoa que ainda está muito endurecida pela vida, e ela vê um conteúdo, tá vendo? Olha aí como eu tô certa, eu tenho que falar não. Não. E o tipo do Eneagrama mostra com muita clareza o momento que você está. E com essa experiência, com essa conscientização, a gente acaba sabendo a hora de falar não, mas também a hora de falar sim. O equilíbrio, né? Não é? Isso é super importante. Lei do equilíbrio é uma das leis maravilhosas. Tanto que a gente fala assim, o que, por exemplo, separa um casal, que gera um divórcio, não é conflito. Eu conheço gente que é casada há 30 anos, eles ficam... O que separa um casal é o desequilíbrio entre o dar e o receber. Tem alguém que está dando demais. Tem alguém que está só o pachazão lá recebendo. Ou a pachazona, né? Ali. Então, isso é o que... sistemicamente, isso é uma lei. Não é conflito. É o desequilíbrio na troca. 1 minuto e meio para terminar o programa. Meu Deus! Não, Samira. Vai voltar. Gente, espero que tenha sido legal para vocês, tá bom? Aquela mensagem. Né? Bom. Qual que é o seu tipo que você falou? 4? Eu sou um 4. Idealista. Eu sou um 4. Romântica. Profunda. Né? Emocional. É que hoje eu recebi um elogio na aula passada. Você falou, nossa, Yara, você é uma 4 que parece 9. E 9 é um tipo assim...
Pacificador. Eu falei, gente, que elogio maravilhoso que você está me dando, você não faz nem ideia. Mas é trabalho pessoal, é o equilíbrio, é buscar. Para me tirar do sério, precisa ser uma coisa relativamente grande. Porque senão, né, gente, não vale a pena, tá né? Sempre aqui muito bem humorada, uma mensagem pra gente, legal. O seu contato para os ouvintes. Olha, eu vou colocar hoje no Instagram ainda um conteúdo lá sobre o que é o sequestro emocional e o que isso faz do ponto de vista da adrenalina no nosso corpo, dos hormônios, o quanto faz mal. Então, eu te convido a entender o teu funcionamento, não só para você, para tua família, para os teus filhos, para que você também evite lá na frente ter uma doença. É fácil, é simples, não é difícil, você consegue se equilibrar. Vem conhecer o Eneagrama, dia 8 de fevereiro tem aulão às 9 horas da manhã. É só acessar Conexão Eneagrama no Instagram. Isso aí. Tem o YouTube também com muito Conexão material. Eneagrama. Tem os meus programas lá da Rádio Vibe Mundial. Cada programa, quinta às 10, eu falo de um tema diferente relacionado ao comportamento, às emoções, a trauma, ao Eneagrama, os tipos. E assim a gente segue. Obrigada, Samira. Obrigada. Sempre um prazer bater papo muito aqui bom. com você. A conversa com você flui demais, Isso né? Muito bom. Muito bom, não é? Né? E o ouvinte aqui fazendo companhia pra gente. Quem sabe, né? Isso aí. Você sabe muito, minha amiga. Obrigada, muito viu? Bom. Ela traz uns termos, né, que faz a gente pensar e repensar e pesquisar depois. Isso é muito importante. A gente tenta traduzir e tal, mas assim, é bom. Eu tentei dar uma pinceladinha em cada coisa para trazer uma reflexão para vocês. Muito bom. Obrigada, viu? Sucessão para você. Obrigada, Samira. Ainda dá tempo de desejar mais uma vez feliz ano novo. Não é? O ano tá só começando. Bora, gente. Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem a primeira edição do Jornal da Boa Notícia. Um ótimo final de semana. E na segunda, às 16 horas, tem Mundial Podcast. Até lá. Um grande beijo e um ótimo final de semana.